Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez e hoje nós vamos estudar na nossa aula de literatura algumas questões do Enem, tá? A gente vai aqui resolver, comentar para vocês, então pega aí tua apostila, página 76. Essas questões, elas se referem ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Então a gente vai aqui ler alguns trechos de poemas que fazem parte da estética do barroco e também do arcadismo, que é a estética neoclássica, que foi o que nós mais estudamos agora nesse terceiro bimestre, tá bom? Então vamos lá, página 76. Se você não tiver com o seu material aí perto, coloca uma pausa no vídeo, pega lá o material, porque você precisa acompanhar, senão não vai entender completamente, tá bom? Então vamos lá. Eu escolhi aqui algumas questões para a gente comentar. A primeira que eu vou falar para vocês é a questão 2, tá? Tem um trecho aqui de um poeta, que é o Antônio Barbosa Bacelar. Então eu vou ler agora para a gente ver como que esse texto funciona na estética barroca. Ando sem me mover, falo calado. O que mais perto vejo se me ausenta, e o que estou sem ver mais me atormenta. Alegro-me de ver-me atormentada. Então aqui a gente tem um eu lírico que é feminino, né? Quando a gente observa aqui no final, ó, alegro-me de ver-me atormentada. E como vocês podem perceber, esse trecho aqui desse poema, ele traz características do barroco, porque no barroco a gente tem conflitos de ideias, e como a gente tem esses conflitos de ideias, a gente tem frequentemente nos textos a presença das antíteses e também dos paradoxos, tá bom? Então observem aqui, ó, ando sem me mover, falo calado. Como é que a pessoa vai andar sem se mover? Como é que ela vai falar calada, né? Não tem como. Então a gente percebe aqui um jogo de oposição nesses versos, tá bom? Do mesmo jeito, a gente tem aqui logo no final, alegro-me de ver-me atormentada. Como que a pessoa está alegre e ao mesmo tempo está atormentada, né? Então, levando isso em consideração, a resposta correta que vocês vão marcar aí é a letra C. Exploração de antíteses para expressar conflito e tensão. Justamente o que acontece nesse poema e em vários outros poemas do período do Barroco, ok? Então, marquem aí. Letra C. Tranquilo? Vamos então agora continuar. Agora eu vou para a questão 7, tá? Que está na página 79. Passa aí algumas páginas, vamos agora responder essa daqui. Já essa questão, ela se refere a um poema do Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos escritores que nós estudamos nesse bimestre, tá bom? Então eu vou ler aqui o poema para vocês, acompanhem aí na sua apostila. Lira 14, diz assim: minha bela Marília, tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura, se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então, os mesmos deuses, sujeitos ao poder ímpio fado, Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós o tempo que se passa, também, Marília, morre. Então, como vocês observaram, ele aqui está falando, o eu lírico, né, está falando com a bela Marília. E ele já começa afirmando que tudo passa. Então, ele já traz para a gente uma certeza. E aí ele vem falando a respeito do que tem na nossa vida, né? Que são os momentos bons, os momentos ruins. E ele fala que a gente precisa ornar, né? Ele fala, ornemos as nossas testas, ou seja, de ornamentação, com as flores. E ele depois diz que eles precisam aproveitar essa vida, quando ele fala aqui do prazer. E logo depois, no final, ele afirma novamente o que ele colocou lá no início, quando ele fala que tudo passa. E aí lá no final ele diz assim: sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre.
e o tempo vai continuar passando, porque todo mundo um dia chega ao final da vida, né? Até mesmo ela, a Marília, com quem ele está conversando, tá? Então, observem que nesse poema, que tem uma linguagem que a gente consegue compreender facilmente, né? Uma linguagem mais fácil, que é uma característica do arcadismo, a gente consegue perceber aqui, conforme está enunciado, uma das propostas do arcadismo, que é esse aproveitar da vida, essa ideia do carpe diem, que a gente tem como uma das frases latinas que marcam esse momento aqui, tá? Então, o enunciado diz assim, ó, coerente com as propostas do movimento arcádico, que é essa proposta que eu estou falando, né, do aproveitar do hoje, porque um dia o tempo acaba, a morte chega. O poema de Tomás Antônio Gonzaga aborda um tema existencial consagrado. A concepção do eu lírico apresentada no texto revela que essa alternativa aqui, ó, a passagem do tempo implica a necessidade de aproveitar bem a vida. Ou seja, quando eu penso aqui nessa proposta, eu estou falando do carpe diem, que é uma das frases que marcam essa estética aqui do arcadismo. E uma maneira de fazer isso é entregar-se ao amor. Então, essa é a defesa do poeta neste poema, portanto, é a letra A, tá bom? Que você vai marcar aí e que traz pra gente, né, uma das fortes características da estética arcadista, certinho? Então, coloquem aí letra A. Vamos para a nona? Nessa daqui, eu já vou ler para vocês um poema do Cláudio Manuel da Costa, tá? Que também faz parte da estética arcadista, tá bom? Então, acompanhe aí comigo, na mesma página, página 79. É um soneto que a gente tem, então vamos lá, primeira estrofe. Torno a ver-vos, ó montes, o destino, aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanso a louca fantasia. E o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Esse poema a gente inclusive já leu quando eu fui explicar para vocês a respeito dessa valorização do campo que nós temos aqui, porque os poetas arcadistas, eles enaltecem o campo, eles enaltecem a natureza, por isso que a gente tem a ideia do bucolismo, né, dos pastores, e diminuem as cidades, tá? Por isso que ele coloca aqui que na cidade, que no campo é que é melhor, e ele fala de maneira que lá nessa cidade, na verdade, não tem tanta coisa boa assim como eles gostariam, tá? E aí, a questão, ela já vem focar pra gente não mais a respeito do conteúdo em si. Então, não é uma questão que vai te pedir a interpretação do poema. É uma questão que vai te pedir um recurso linguístico, tá? Então, como vocês sabem, os poemas, eles são explorados dessas diferentes formas. Então, às vezes, vai pedir para você só identificar uma metáfora, vai pedir para você identificar uma outra figura de linguagem, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, tem mais a ver com os recursos linguísticos. Então, vamos ver? Olha só, diz assim. Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o eu lírico se dirige ao interlocutor. Então, como a gente viu aqui, quando ele se dirige, é logo no primeiro verso que ele está falando com alguém, que nesse caso aqui, na verdade, ele está falando com a natureza, porque ele diz assim, torno a ver-vos, ó montes, o destino aqui me torna a pôr nestes outeiros. Então, ele está falando com os montes, que é uma característica do arcadismo, né? Essa conversa com a natureza, tá bom? Então, marquem aí a letra A, tá? Ele está falando com os montes, e aqui a gente percebe que é um vocativo, porque ele está se referindo a alguém, né? Está conversando com alguém. Da mesma forma que a gente classifica lá na sintaxe, no estudo da língua, que isso aqui é um vocativo, que é com quem eu estou falando, aqui também a gente pode perceber essa evocação, tá bom? Portanto, nona, letra A. Certinho, galera?
Aí vocês vão responder as outras, tá bom? Porque são várias, eu estou aqui explicando essas 3 porque nos ajudam a revisar o nosso conteúdo, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.